terem saído do aconchego dos seus lares para se virem juntar a nós. Precisamente, aquilo que nos une é a poesia. E a poesia, não há chuva, não há vento, não há intempérie. Há único e simplesmente sentimento, amizade e paixão. Sou o silêncio das montanhas, sou a sombra das encostas. Sou o desfiladeiro onde levitam aromas. Sou o lírio que matiza os teus sonhos na madrugada. Não sou da cidade, nem da urbanidade. Sou o chão quente que sente as tuas mãos ávidas no meu corpo que arde. Sopram ventos da tua essência. Sou terra, silêncio e dor. Sou rosto de paixão. Por que esperais? Sou todo o teu amor. E acho que melhor apresentação que esta não podia haver. Está aqui o poeta, está aqui o homem e está aqui o Carlos Bondoso connosco, para quem eu penso no... Tudo o que possa ser dito sobre este homem, sobre este poeta, sobre este ser humano, será pouco. Eu aprendi a gostar dele através das palavras, através do sentimento que ele transmite, através do papel e através da poesia que ele nos oferece. Não me vou alongar muito mais, porque assim estaria aqui a noite toda. E a protagonista da noite não sou eu sou, como eu costumo dizer, uma mera apendicite, que estou aqui do outro lado, mas é com grande orgulho que eu recebo nesta minha cidade do Porto, embora não seja eu do Porto, é a minha Porto, distrito de Porto, Porto, quando falo em Porto, que eu recebo um poeta do Sul, e é isto que eu tenho notado enquanto alguém que escreve umas coisinhas, é o intercâmbio entre o Norte e o Sul, a fusão da paixão. Vou passar a palavra agora ao meu querido José Sepúlveda. Muito boa noite. Desnecessário será dizer, portanto, que é um prazer enorme voltar a receber o Carlos nesta casa. Esta casa normalmente é destinada às nossas princesas, não é aos nossos príncipes, porque é o lar das princesas, como normalmente costumamos chamar. Mas tivemos já o Carlos aqui o ano passado a apresentar o seu segundo livro, Cor Púrpura, que nos deu muito prazer e que eu aconselharia a todos vós a lerem, porque é de facto um livro de muita qualidade. Este é outra face do verso, eu li transversalmente ainda, não tive a possibilidade de saborear. E há um outro livro também, As Sombras que Falam, que ainda não consegui. Tive conhecimento que ele existia hoje. As Sombras que Falam, não sabia que ele existia. Falar do Carlos Bondoso é falar de um homem que todos vocês conhecem, vou dar-vos alguns dados biográficos assim ligeiros, para que não se massem. Carlos Fernando Bondoso. Ele hoje explicou-me qual era o motivo, e o Bondoso, porque ao carregar, portanto, a sua ficha no Facebook, e quando deu por ela, no Facebook estava Carlos Fernando Bondoso. E ele achou piada, portanto, aqui o nome tivesse aparecido duas vezes como Bondoso, porque ele é bondoso duas vezes, é bondoso de nome e é bondoso porque, como pessoa também. Mas achou piada porque os pais são primos, e a mãe é bondoso e o pai é bondoso. Portanto, ficar duas vezes bondoso, é porque o Facebook, afinal, percebe das coisas. Portanto, daí que tivesse colocado bondoso. Carlos Fernando Bondoso, natural do Moimento da Beira, mas que viveu uma parte grande da sua vida, viveu, portanto, na nossa ex-província ultramarina, hoje Palop, Santo Tomé e Príncipe, e viveu aí muitos anos e aí também escreveu muita poesia, como ele teve a possibilidade de me contar, sobretudo do primeiro livro, Das Sombras que Falam, que foi muito inspirado em Santo Tomé. Publicou no Brasil, na revista literária As Flores do Mal, fez,
portanto, participou em algumas antologias contemporâneas, e ele está sempre a participar em antologias. Ainda há bocado falavam, portanto, do erótico. Erotismo. É uma antologia que às vezes parece que é uma antologia no tipo da Natália Correia, quando nos falou, portanto, agora nos aproxima de 1960 e tantos, na década de 60, portanto, com a antologia dos poetas eróticos, a antologia de poesia erótica portuguesa, que era chamada, e que de facto tinha lá coisas deliciosas, e eu então tive a possibilidade de ver, por exemplo, poesia erótica do Zé Régio e do Camões e coisas assim do género. Achei muito estranho e muito esquisito aquilo ao mesmo tempo, mas, portanto, foi uma das últimas antologias em que ele participou. E parece que é digamos, um estado normal dele por participar em antologias. Ele gosta, e agora vai participar também na primeira antologia do Solar Poetas, que vai ser muito em breve, vai ser ainda este ano. E, portanto, o Carlos vai estar lá também, porque nós não deixamos que ele deixe de estar na antologia do Solar Poetas. Ele, portanto, fez parte, como disse, da antologia entre o sono e o sonho, a terceira e a quarta edições, e da antologia de algumas antologias de uma editora de Lisboa, Beijos de Bico, Beijos de Bico, assim é que é, e tem publicado, digamos, nos mais diversos grupos do Facebook, centenas e centenas de poemas que nos deliciam em cada noite. Há poetas, efetivamente, com muito boa qualidade lá, que alguns deles estão assim aqui, estou a ver aqui o Zé Carlos Moutinho à minha frente, estou a ver assim outros poetas também, e que regularmente nos deliciam com isso. Todos os dias poderíamos fazer um livro ou estar a percorrer aquilo que é publicado no Facebook, sobretudo no Solar Poetas. Todos os dias nós poderíamos editar um livro se quiséssemos. Dizia-lhe, nas suas palavras, que na inquietude que transporte dificilmente vou serenar, pois tornei-me um escravo de palavras. Eu acho muito linda esta frase do Carlos, não é? Esta do escravo de palavras. Eu creio que todos nós que escrevemos um pouco de poesia, sejamos poetas ou sejamos aprendizes, ou sejamos até candidatos a poetas, todos nós, portanto, nos tornamos aos poucos escravos das palavras. Há aqui, portanto, Cristina Carvalho, que é escritora e crítica literária, que na revista Claraboia, ela escreveu este comentário: este senhor, que eu só conheço das suas publicações na página de Claraboia, é na realidade um bom poeta. É um poeta, enfim, como direi, aliás, será melhor não dizer. Carlos Fernando, bondoso, seria considerado muito bom em qualquer parte do mundo, observado por qualquer pessoa habituada à boa poesia. Devo dizer que há uns meios que há meios que não são propícios à boa divulgação da poesia. Pelo contrário, continuará a passar despercebido neste calendário de poetas, neste caldeirão de poetas, olha, ele já sabe de cor isto, de poetas, o que, devo dizer, não é justo. Para mim, continuarei a ler e a aplaudir o que escreve, porque é, sem dúvida, muito bom. Este poema da cadeira não será o melhor exemplo. É interessante, mas não é o melhor exemplo. Foi este que foi uma conversa que ela teve com o jornalista da RTP. Portanto, e ele depois é que mandou isto. Eu apanhei o texto numa conversa, essas histórias com os jornalistas do canal. O Carlos foi também há pouco tempo referido no Brasil. Ele mandou o mesmo comentário e eu achei muito interessante. Não vou estar aqui a ler, vou só dizer, portanto, que ele foi um texto escrito em movimento, tumultos e reversos, portanto, foi escrita por Adriano Weissan, crítico literário e professor assistente da Universidade do Estado de Bahia. Tenho a impressão que o Adriano Weissan foi aquele que esteve o ano passado na apresentação. Sim. Foi esse. Alguns de nós já o conhecemos. Ele escreveu, portanto, assim, um comentário. Eu não vou alongar muito. A noite é longa. Nós queremos hoje, sobretudo, falar na poesia, outra face do verso, que é esse último livro que o Carlos escreveu. E queremos, sobretudo, que o Carlos continue a escrever poesia para que daqui a 6 meses, um ano, possamos estar aqui a apresentá-lo de novo. Carlos, seja bem-vindo e parabéns pela tua produção poética. Tá?
Casa Barbou, aqui em Gaia, aqui nesta noite de chuva, que agora parece que parou um pouco, neste belíssimo espaço aqui no Norte. É um prazer para mim estar novamente aqui nesta casa, ao lado e em frente de tantos amigos e tantos rostos reconhecidos, alguns que já não vi há algum tempo, e estar aqui ao lado de um amigo que é poeta e que se calhar não é por acaso, porque nada acontece por acaso, estas coisas têm sempre um intuito, têm sempre menos alguma cumplicidade. É por ele que eu estou cá hoje e por este seu último livro, o seu terceiro livro, A Última Face do Verso. Estive cá com o Carlos em janeiro, também numa, digamos, apresentação do seu penúltimo livro, A Cor Púrpura. Este terceiro livro, em relação ao segundo, na minha perspectiva e do meu ponto de vista, existe uma evolução, existe um aprofundamento da sua escrita e da sua forma de se expressar através das palavras, nomeadamente através da poesia e da sua escrita poética. Se no segundo livro a escrita era algo muito epidérmica, muito sensitiva, cheia de emoções, de cheiros, de odores, de sentires, ele continua nessa linha de escrita que é fiel, mas consegue aprofundar neste livro algo que está para além disso, algo que está para além dessa escrita muito verdadeira e autêntica. Eu penso que existe um aprofundamento no sentido de uma procura do que está mais para além, de uma procura da própria transcendência e do próprio sentido da vida e desta breve passagem que temos por aqui. Penso que este é o livro, eu não conheço o primeiro livro, portanto estou a fazer, digamos, um paralelismo entre o segundo e o terceiro livro, do Carlos Bondoso. Existe um aprofundamento relativamente a esta terceira obra do Carlos, que tem uma magnífica capa, mas mais daqui a bocado o Alberto já irá falar da capa, que está presente aqui nesta mesa, que é o autor, o Rui Loiro. E o Carlos partilha sobretudo momentos desse sentir. Queria aqui só referir, relativamente aqui ao prefácio escrito pelo Fernando Reis, que é um amigo nosso comum, de que eu falo aqui, na sombra de um surrealismo tardio. Há algo na escrita do Carlos que toca esse lado surrealista, esse lado do ser, dessa procura imanente do que está mais além e da própria transformação e transfiguração do próprio ser. Porque ele é um homem inquieto e o poeta tem que ser sempre um homem inquieto, um homem, uma mulher, quando digo homem falo no sentido geral do termo. E é essa inquietude que nos leva a procurar o sentido e aquilo que está dentro de nós e que podemos transpor para a palavra escrita, nomeadamente para a poesia. Vou falar aqui de uma outra questão que eu penso que nos leva a meditar e a refletir. Há uma construção desconstrutiva do verso no interior de cada poema. Isto é um exercício que o Carlos está a fazer cada vez melhor. E mais uma vez há uma evolução relativamente do segundo para o terceiro livro neste seu processo criativo. Mais à frente, o professor Adriano Eisen escreve também que é necessário, portanto, para sangrar o desejo de uma simbologia, de uma simbiose, de corpos e almas. É essa fusão, é essa simbiose que o Carlos também procura. Eu penso que este é um livro mais de alma relativamente ao segundo. O segundo talvez fosse um livro mais de corpo, no sentido da procura dessa alma. Há, efetivamente, do meu ponto de vista e segundo a minha leitura, um aprofundamento de consciência em relação ao próprio acto da escrita, que o Carlos consegue neste terceiro livro.
há um Deus, há uma transcendência, há uma tentativa de ir mais além, numa religação com algo superior que Ele procura, que nos procura revelar através da poesia. Talvez porque o Carlos viveu muitos anos em África, em São Tomé e Príncipe, não deixa a sua escrita de refletir essa vivência, que é algo marcante em termos de sensações. Essa tal ilha de que ele fala, a ilha do Equador, as ilhas do Equador, da página 77, que se refere a São Tomé e Príncipe. Eu acho que marquei. Isso sim. Exatamente. É. E há aqui uma parte que eu sublinhei que acho muito, que nos leva a meditar sobre esta sua vivência nestas ilhas do Equador. Um pouco no final do poema ele refere que é uma beleza da ilha de verdes, envolta na bruma do mistério, que é cantado em tons de 1000 verdades. É nas misteriosas sombras das montanhas que aconchegam a ilha, no ventre do Equador. É este ventre do Equador que ele consegue também transportar para a sua poesia, porque ao lermos as suas palavras conseguimos sentir a textura e o sabor dos odores e o olhar que está implícito na sua visão e na sua vivência marcante durante aquele tempo que o Carlos viveu em São Tomé. Ele continua, no seguimento, digamos, entre o segundo e o terceiro livro, como inspiradora a mulher, será, digamos, uma das suas musas, para além da sua vivência em São Tomé. A tal transcendência de que já falei, e refere muito bem num poema Céu, que se refere na página 57, quando ele refere: eu quero a terra plena sem arena, eu quero amar as gentes do meu lugar. Vou-me confessar aos oceanos e às estrelas, à lua, ao luar e lentamente serenar. É esta procura também da serenidade que eu penso que o Carlos consegue nessa religação mais profunda que consegue alcançar e tocar nesta sua terceira obra poética. Há sempre uma procura também do sonho, isso está sempre também subjacente à sua escrita, mas também há uma dor, há uma revolta de algo que não está bem do ponto de vista social e a consciência que nós devemos ter porque sem consciência não podemos mudar as coisas e é necessário termos essa consciência do momento social em que vivemos. Ele refere muito isso no poema da página 71, a voz, em que há realmente um momento social que é preciso pensarmos e indagarmos sobre por onde é que tudo isto está a caminhar e qual é a função da poesia e se a poesia tem realmente uma palavra que pode ser transformadora das consciências e tocante de cada um de nós no sentido de seguirmos e de transformarmos tudo isto num novo caminho melhor para todos nós, porque o caminho para onde o mundo se calhar está a seguir não será o mais correto na atualidade. Eu gostei muito desta terceira obra do Carlos, mas há um poema que me tocou especialmente. É um poema do final do livro, existe também um do início do livro que já lhe tinha referido, só que só tinha lido ainda meia dúzia de poemas, aqui há uma semana atrás. E é um poema da página 98, que se chama Razões, que me tocou especialmente este poema. Ele refere: as sombras que nos circundam não são as certezas dos que nos julgam, são pensamentos ocultos que as nossas razões não divulgam. De uma forma breve e sucinta, ele consegue aprofundar questões muito importantes da essência e da condição humana, da condição em que nos encontramos. É um prazer estar aqui esta noite ao lado de um amigo, ao lado de tantos amigos, numa casa cheia,
aqui no Norte. E é muito bom ter-vos todos aqui. Muito obrigada e bem-ajam a todos. Desculpa, tenho uma palavra assim. Eu hoje vou castigá-lo, vou deixá-lo por todo. Bem, são os primeiros, não é? Os primeiros últimos a escolher. Uma boa noite a todos. Depois de 300 km fazer para vir falar de uma capa, assim, tudo começou há cerca de 5 meses. Sim, sim. Quando estivemos na Tortúria, saímos de uma e fomos para outra, aí já madrugada dentro, e a página estante, o Carlos pede se podia usar uma das minhas fotografias, porque eram muito bonitas. Assim, eu tenho ouvido 1001 adjetivos sobre as minhas fotografias, principalmente as fotografias que não são pessoas, porque eu isso não tenho jeito nenhum para tirar fotografias de pessoas. Mas agora, se uma fotografia minha ser capa de um livro, uma pessoa que escreve poemas também, fiquei, bem, está bem, então eu vou mandar umas e tal, fazer uma conversa mais ou menos. E disse, não, escolhe-se agora. Quase 2 e tal, 3 da manhã, quando escolheu esta fotografia que está tirada este ano, em janeiro, em fevereiro deste ano, e assim, que seja à porta todos os teus planos. Obrigado. Grande abraço. Bom, e agora parece que o senhor tem de dizer aqui umas palavras, não é? Eu gosto de falar aqui. Quero agradecer a vossa presença, não é? Como é óbvio, neste espaço de excelência. Me deixa muito feliz, mesmo muito feliz. Quero também agradecer à direção da Casa da Água, na pessoa da sua diretora, a doutora Marina, por me ter proporcionado o lançamento deste livro, A Outra Face do Verso. Ao poeta e crítico literário Álvaro Giesta, que não pôde estar presente, tinha coisas inadiáveis a fazer e por isso não pôde estar presente. E pela aceitação, foi instantâneo. Quando lhe pediram fazer o prefácio do livro, ele aceitou sem receios e ficou muito, e eu fiquei muito feliz por isso. Ao poeta Adriano Eisen, que na altura se encontrava em Portugal para fazer um estudo que serve de base, que vai servir de base, um estudo sobre Fernando Pessoa, que vai servir de base para a sua tese de doutoramento, que se irá realizar, salvo em dezembro. E que mais? Quero agradecer aos distintos poetas Manuel Boqueirão, José Sepúlveda, Cristina Fernandes, pela prontidão com que se acederam ao meu pedido quando lhes solicitei a presença aqui na mesa junto de mim. Ao fotógrafo, como não podia deixar de ser, ao fotógrafo Rui Herói, pela excelente capa que ele fez. Quero também dizer, aliás, que o José Sepúlveda já mencionou, que dificilmente vou serenar, pois tornei-me escravo das palavras. E quero dizer também que tenho mais 2 livros de poesia prontos a serem publicados. E um de prosa se encontra em fase terminal. Hoje estou muito feliz porque concretizei mais um objetivo. E por ter aqui junto de mim muitos amigos, poetas e pessoas que gostam de poesia. E como já quase tudo foi dito, e a noite é de poesia, vamos gozar dela e passar a dizer poemas deste livro. Tenho alguns poetas amigos
é que eu pedi para dizer poesia, para dizer alguns poemas do meu livro. E a todos os outros dou liberdade total para escolherem os poemas que quiserem dizer. A nota vossa bem-aja. Então é o seguinte, eu pertenço à comissão que está a realizar as comemorações dos 8 séculos da língua portuguesa. Comemorações essas que irão ter o seu início no dia 5 de maio de 2014 e terminarão no dia 10 de junho de 2015. Tudo tem a ver, o 5 de maio, por causa de ser a data que a CPLP indicou como sendo a data da língua portuguesa, e o 10 de junho por ser a data em que, além da comunidade lusófona, ser também a data em que foi escrito pela primeira vez um texto em língua portuguesa, que foi o Testamento de Dom Afonso II. Assim sendo, nós, a Comissão está em contato com várias entidades públicas, privadas e estatais, e em breve iremos vos dar notícias através quer do blog 8 séculos de língua portuguesa, quer do próprio site, que também é 8 séculos de língua portuguesa. O blog estará a continuar a partir de domingo e o site, em princípio, no Natal também estará lá. Isso. Meus amigos, vocês a partir do dia 5 de maio preparem-se que vão começar a ser o uso da língua portuguesa. Muito obrigado. Para não ser traído pela minha vista, que há uma vista de velhos. Chega mais. Quando o peito chora dentro do pensamento e o coração se fecha no corpo, o sangue rareia nas veias, a garganta enche-se de teias. Não se grita, nem se chora. Espera-se a toda a hora que o marcador do tempo liberte o cérebro de um passeio inclinado. O futuro é só hoje. Amanhã é profecia. Olho nos olhos e não vejo chover. Talvez seja um novo dia, como uma cidade senhora de ponta. Eu pedi ao Carlos para me arranjar os poemas que fui imprimir com letra 38 e ele não me arranjou, agora vejo-me aflito aqui com os óculos chineses para não dar muita ajuda. Para aquele lado deste meu. Não, tem aqui. Quebrei a solidão. Isto é bom, não? Olhei de longe, fitei o silêncio inatingível. Sussurraram sombras, se incrustaram nos muros inocentes. Vi o fim e chorei silenciosamente. Quebrei a solidão, arremessei densamente a luz da inocência na minha alma lapidada. Libertei-me das grades de culpa. Passou o vento leve, esguio, levou-me para estradas infinitas, gemi pelos campos de pó. Trovei-me de barro novo, comi o pão amargo nas avenidas, encharcadas de lama e escorregadia. Ergui-me, contemplei com mansidão a luz misteriosa do amor e voei em liberdade. Agora vou dizer que está na página 12. Página 12. Eu quero ser ou não ser para ter olhos e me ver morrer. Tenho o encanto da vida, quero ter o poder da poesia, ouvir as ondas e o som da vazia, inundar a minha alma que se esvazia. É no ar que encontro a libertação do olhar. Vejo o equilíbrio do pensamento, tenho a força nos meus silêncios, quando escrevo na solidão.
A morte pode acontecer num momento de prazer. Ainda hoje não sei como começar. Talvez eu saiba acabar. Vou em direção do norte e não tenho